Doutor, o motivo da minha consulta é que meu rendimento nas provas e nos treinos está muito abaixo do normal. Eu tenho me sentido muito cansado, tenho sentido uma fadiga muito grande e a impressão que eu tenho é que minha recuperação não está normal. O senhor acha que meus hormônios estão muito baixos? Essa é uma queixa muito comum nas consultas médicas, uma queixa que aparece bastante tanto no consultório como nas consultas por telemedicina. E a resposta é que provavelmente sim. As queixas relacionadas a um cansaço extremo, a uma falta de recuperação e a uma queda de rendimento comum para esse indivíduo tem relação com a queda dos hormônios. Mas a questão é que a diminuição dos hormônios, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela é muito mais uma consequência do que uma causa. E aí o que a gente vê muito acontecendo de uma maneira triste, eu fico muito triste quando isso acontece, é quando os profissionais envolvidos no processo, quando muitos médicos ou inclusive muitas vezes pessoas que não são médicas, resolvem tratar esse tipo de queixa pura e simplesmente dando hormônio para o paciente. E aí a gente tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que a causa não é investigada e principalmente não é tratada. E o segundo grande problema é que ao dar uma substância exógena, ou seja, dar um hormônio sintético para esse indivíduo, a gente vai tornar a produção desse hormônio pelo paciente, que já era baixa, ainda mais baixa. E, inclusive, trago talvez um terceiro maior problema, que são os riscos do uso dos hormônios exógenos. E aí, é um assunto para uma outra conversa, que inclusive faço questão de firmar aqui um compromisso, que eu já trago os riscos do uso exagerado ou descabido dos hormônios por parte de médicos ou profissionais de saúde sem um respaldo científico bem estabelecido. Mas voltando à nossa questão, muitas vezes essa queda de rendimento, essa queda de performance ou essa falta de recuperação, ela tem dentre os seus processos uma queda hormonal. Mas não é, na grande maioria das vezes, a culpa disso. Na grande maioria das vezes, essa queda de rendimento, essa falta de recuperação, essa sensação de cansaço, ela está envolvida com um desequilíbrio entre as outras partes envolvidas no processo de melhoria do desempenho esportivo. Então, muitas vezes, o indivíduo tem um problema no sono, o indivíduo está se alimentando de uma maneira não correta, ou o indivíduo tem questões de saúde mental envolvidas, e essas condições, elas prejudicam a produção hormonal individual, e por isso os hormônios estão diminuídos. Então, assim, a gente precisa olhar para isso com muita sinceridade e precisa olhar para isso de uma maneira muito bem estabelecida, no sentido de que muitas vezes a gente vai corrigir essa diminuição dos valores dos hormônios, por exemplo, testosterona, os hormônios da tireoide, ou os outros hormônios sexuais envolvidos na recuperação muscular e no desempenho esportivo, não utilizando hormônios exógenos, e sim corrigindo o fator causal da questão, né? Então a gente precisa olhar para esse paciente para ver o volume de treinamento que ele está sendo exposto, se esse aumento do volume não foi feito de uma maneira súbita e intensa, e se isso acontece, muitas vezes a gente precisa corrigir, conversar com o atleta, ou muitas vezes conversar com o treinador, caso ele esteja sendo prescrito por um profissional de educação física. Se os problemas forem relacionados ao sono, a gente precisa conversar com esse paciente sobre a higiene do sono, sobre a qualidade do sono, sobre a quantidade. Se for uma questão nutricional, que muitas vezes isso acontece,
a gente precisa sentar com esse paciente, procurar o auxílio de um nutricionista e fazer uma contagem da oferta calórica e da disponibilidade energética frente ao treinamento que esse indivíduo está sendo exposto. Ou seja, olhar para os hormônios e encará-los como uma causa é muito perigoso e nos coloca ainda mais em risco, uma vez que, na grande maioria das vezes, a queda hormonal é uma consequência e não a causa dessa principal queixa que eu atendo muito, que é a questão relacionada à fadiga, à queda do rendimento e muitas vezes a falta de recuperação para os treinos. Recado dado, moçada. Valeu!